E aí galera, imagina então só uma treta épica, Garou Cósmico contra todo o universo Dragon Ball Super. Essa é aquela batalha que faz em comparação com os dois universos, né? Uma fanbase muito gigante e que também faz o coração acelerar e a mente explodir de ansiedade, porque quem venceria? De um lado temos então o vilão, entre aspas, de One Punch Man, conhecido então por sua força bruta e habilidade insana, Garou Cósmico. Do outro lado, nada mais, nada menos do que todo o universo inteiro de Dragon Ball Super. Essa é a luta com uma verdadeira explosão de poder e adrenalina. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago e estamos aqui em mais uma batalha mortal. A luta entre Garou Cósmico e todo o universo Dragon Ball seria o confronto de proporções épicas e também extremamente complicado. Vamos então analisar o ponto a ponto, ponto-chave dessa luta, dessa batalha, de como seria essa batalha, onde cada lado poderia se destacar. Bom, o Garou Cósmico, que é uma forma atualmente mais poderosa do Garou, né? Ele então adquire essa forma lá no mangá. Dessa forma, então, o Garou então transcende seus limites e adquire então um poder divino, digamos assim, incompreensível ou então incomparável. Ele se torna então uma ameaça cósmica, exibindo então uma força, velocidade e também resistência sobre-humana. A sua habilidade de inspiração e também expiração é extraordinária, permitindo então com que ele possa se recuperar de qualquer dano rapidamente. Além disso, Garou Cósmico também possui então uma inteligência tática muito boa, permitindo então que ele possa criar estratégias para poder enfrentar seus oponentes, independentemente de quem seja. No universo Dragon Ball, por exemplo, né, no caso aqui agora, é conhecido então por ser repleto de personagens incrivelmente poderosos, tanto heróis quanto vilões também. Eles possuem então uma variedade de transformações e também habilidades, que eles concedem então habilidades sobre-humanas. Além disso, alguns personagens também têm o poder para poder destruir planetas inteiros e até mesmo também ameaçar a existência do próprio universo, como por exemplo Goku, Vegeta, Gohan, Freeza, Cell, Majin Buu, dentre muitos outros personagens que são exemplos de guerreiros formidáveis dentro desse universo. Eu gosto então de separar o universo, tá, citado aqui em vídeo desse tipo, em camadas. A primeira camada é a camada de guerreiros. Esses guerreiros seriam então todos os guerreiros do universo Dragon Ball, universo 1, 2, 3, 7, enfim. Na segunda camada é a camada então de deuses da destruição. A terceira camada são os anjos e a quarta camada é a camada do próprio Zeno. No universo Dragon Ball, ainda assim também existem outros seres que não necessariamente lutam ou têm uma influência direta no combate. Por exemplo, Kaioshin ou mesmo então o próprio dragão Zarama. Então não vou citar nenhum desses seres que não lutam em si. Bom, considerando então o poder incomparável do universo Dragon Ball, é provável que a maioria dos personagens consiga superar o Garou Cósmico em termos de força bruta. Personagens como por exemplo Goku na forma Super Saiyajin Blue ou o Instinto Superior, Vegeta na sua forma Super Saiyajin Blue evoluído, né, ou o próprio Ultra Ego também, e outros guerreiros também com forma de poder avançado, seriam então capazes de enfrentar e potencialmente derrotar o Garou Cósmico. Seus poderes e habilidades cósmicas elevam o Garou Cósmico para outro nível, mas em Dragon Ball ele é conhecido então por elevar constantemente o nível de seus personagens e apresentar personagens ainda mais poderosos. No entanto, é importante lembrar que a vitória em uma batalha depende de vários fatores, como por exemplo estratégia, inteligência, experiência de combate e capacidade de adaptação dos personagens. O Garou Cósmico, por exemplo, ele possui uma mente afiada e habilidades avançadas de emoção, o que poderia então fornecer uma vantagem tática em certos momentos da luta. Logicamente que não é apenas isso, tá? O Garou desperto, né, ou Garou medo cósmico, Garou ele experimentou a derrota, lamentando então que mesmo depois de chegar tão longe quando chegou, não conseguiu evitar de ser pulverizado pela injustiça imbatível que o Saitama então representava. E no seu ponto mais baixo, ele foi então confrontado, ouvido por alguém que desejava então ajudá-lo a alcançar o seu objetivo, que era então o God, né? E embora o Garou então tenha rejeitado a oferta do God, um mero toque era tudo o que era necessário para poder selar o acordo. O Garou ele então ressurge completamente mudado, empunhando então o punho de Deus. Logo de cara, tá, no começo, o Garou Cósmico ele então iria enfrentar os guerreiros do universo Dragon Ball. Nessa camada, imaginando que essa luta iria começar na Terra, tá? Garou ele iria então enfrentar primeiramente os guerreiros de grau mais baixo, por exemplo, Piccolo, Kuririn,
Kuririn, Gohan e assim vai. Só que tem um porém, nessa forma do Garou, ele emana então uma radiação muito alta, que nem mesmo os humanos mais desenvolvidos do planeta conseguiram sobreviver. Somente o Blast, que é um diferencial ali, o Silver Fang, que mesmo então sendo afetado, estava então quase com o pé no outro lado da vida, e o Saitama, porque o Saitama. Essa radiação sim afetaria uma grande parte da população do planeta Terra e provavelmente afetaria os guerreiros de não muita expressão de poder. Alguns poderiam também até mesmo sobreviver ou aguentar a tal radiação ali cósmica, né? Por exemplo, o Gohan, mas ainda assim ele ou eles, né, independente de quem sobrevivesse, iria enfrentar dois inimigos. Um que seria o Garou e o outro então seria então a radiação que afeta todo o corpo interno da pessoa, o que levaria então qualquer sobrevivente numa luta a não durar muito tempo. Se imaginarmos, tá, que esses guerreiros de, entre aspas, menos expressão de poder comparado ao Goku e Vegeta, não durassem muito tempo, o Goku e Vegeta então seriam então contactados, afinal de contas, ambos ficam mais tempo no planeta do próprio Bills treinando do que na Terra em si. Com o Goku e Vegeta então, com os principais guerreiros de Dragon Ball chegando para enfrentar o Garou na Terra, a luta seria então muito intensa. A diferença do Goku e do Vegeta em relação a outros guerreiros, por causa então da radiação cósmica, é que o corpo do Vegeta e também do próprio Goku são muito mais adaptativos e também evoluídos, digamos assim, que os demais guerreiros da própria Terra. O ponto mais importante também, que tem que se ressaltar aqui nessa batalha, porque isso já vai eliminar todos os argumentos e explicações futuros para outros guerreiros também, que é que o Garou cósmico, ele copia técnicas ou também habilidades de diversos tipos. Então, qualquer técnica ou habilidade do Goku e Vegeta seriam então completamente copiadas e também melhorados pelo próprio Garou. Kamehameha, Big Bang Attack, Kaioken, Genkidama e assim vai. Todos. Eu até me atrevo a dizer que o Shin superior e o Ego superior, o Ultra Ego, né, do Vegeta, o Garou cósmico também copiaria. Ah, mas Thiago, que conversa é essa daí? O Garou cósmico nunca copiaria isso porque o Garou cósmico, o corpo dele não iria aguentar. Olha, eu tenho que discordar de você, jovem, porque você fala isso, né? Porque o Garou cósmico, ele não é um humano comum. Primeiro que ele deixou de ser humano, se transformando então em um monstro. Depois ele deixou de ser um monstro e se tornando então um ser cósmico. Automaticamente, o fator da humanidade, e nisso eu quero dizer, é sim, o corpo dele é totalmente diferente de um humano ou um ser normal. E é bem mais evoluído que os Saiyajins, por exemplo. Lembre-se de que o Shin superior e o Ultra Ego são habilidades / técnicas que, assim que utilizadas, sim, iria ser copiadas pelo Garou cósmico, assim como o Garou copiou todos os socos sérios do Saitama, todos os ataques do Blast, como por exemplo o Canyon Dimension. A diferença é que o Garou irá melhorar essa habilidade para melhor e também para que ele possa usar por mais tempo. Por exemplo, o Shin superior. Ah, mas Shin superior é só uma habilidade dos próprios anjos ou dos próprios deuses de destruição que só eles podem usar. Não literalmente. Se o usuário tiver um domínio completo, se saber usar, e claro também o corpo também, ele pode usar essa habilidade, essa técnica também. E é por isso que o próprio Goku conseguiu usar. Claro que o seu treinamento também ajudou também isso daí a acontecer. Mas se considerar o que está no treinamento, o Garou nem sequer tinha noção de como usar a habilidade do próprio Blast, por exemplo, né, que também são habilidades poderosas. Ou mesmo então o próprio poder do God, o Garou nem sequer tinha conhecimento de como usar aquele poder e ele conseguiu usar muito bem. Então essa questão do treinamento do Shin superior, na minha opinião, tá, ele sim conseguiria usar por justamente conseguir adaptar a isso, se adaptar a isso, a esse poder, a essa habilidade. Tendo isso em mente, assim que a luta estiver em seu ápice, tanto o Goku quanto o Vegeta não vão ter energia para poder lutar para sempre, o que daria total vontade pro Garou, porque, como eu disse antes, seu corpo e fator biológico, tá, não é humano ou extraterrestre, no caso então dos Saiyajins ou outros guerreiros também, mas sim divino, onde chegaria então ao ponto de que sim, ele tem poder suficiente para que sim tenha a chance de vencer o Goku e Vegeta em poder total. E essa luta poderia então se equiparar a todos os outros guerreiros, por exemplo, Broly, Jiren, Rito e assim vai. Alguns deles, por exemplo, Broly, tem um poder bruto focado muito na fúria, que dificilmente podemos saber o quão longe ele pode ir com essa raiva dele, né? Não dá pra gente calcular, porque é muito grande, cara. Pra gente poder tirar como exemplo, a gente pode pegar então a luta do próprio Garou contra o Saitama.
Quando o Saitama então passou a lutar a sério, ele evoluiu muito, né? O Garou não conseguia mais dar conta de copiar seus socos, os socos do Saitama. Por quê? Porque o Saitama estava tão alto nas suas ilimitações que não dava para acompanhar. Diferente do próprio Broly, todos os outros guerreiros de Dragon Ball, todos têm seus certos limites, todos têm suas próprias limitações. Já o Saitama, ele quebrou essas suas limitações e ainda mais, evoluiu para algo mais além. Por causa dessas diferenças entre o universo de One Punch Man e Dragon Ball, os guerreiros que o Garou Cósmico no ápice da luta, né, contra o Saitama, ele evoluiu tanto que se ele tivesse então lutando contra os guerreiros de Dragon Ball Super, independentemente de qualquer um, ele conseguiria sim evoluir infinitivamente, porque o universo de Dragon Ball Super não tem um Saitama da vida que quebrou todas as suas limitações. Não existe no Dragon Ball isso. Dragon Ball, os personagens têm suas limitações. Saitama não tinha. E por isso que o Garou conseguia acompanhar, entre aspas, né, por um certo período ali, o Saitama. Mas depois, claro que não conseguiu. Tá, mas Thiago, isso se aplica até mesmo nas fusões? Olha, eu não descartaria, porque as fusões têm o intuito de quê? De multiplicar o poder dos guerreiros. E quando isso acontece, o Garou sim copiaria as habilidades desse guerreiro, o caso Vegito ou Godita, e iria sim ficar mais forte. Fora que as fusões têm suas limitações de tempo também, o que é um ponto negativo para as fusões. Do mais, sim, para mim, o Garou conseguiria ultrapassar essa camada de guerreiros, não facilmente, claro que não, mas tem uma grande chance de sim de vencer vários, né, pelo menos todos os guerreiros da Dragon Ball Super. Claro que não iria ser fácil, mas sim tem uma grande chance de conseguir fazer isso. Suponhamos então que a camada de guerreiros fosse ultrapassada. Garou chegaria então na camada de deuses da destruição. As coisas então ficariam mais apertadas, porque diferente dos guerreiros, os deuses da destruição têm um papel muito importante no universo Dragon Ball, que por sinal tem um poder que os guerreiros em raras ocasiões têm, né? Que apenas um guerreiro é superior ou se equivale ao deus da destruição, por exemplo o Jiren, né? Mas nessa camada o Garou já estaria então evoluído por causa então da camada anterior, a camada dos guerreiros. Ele estaria mais forte. Contra os deuses da destruição, o Garou Cósmico sim conseguiria copiar o Hakai. Por quê? Porque o Hakai é uma habilidade ou técnica, né, que os deuses da destruição aprendem quando adquirem a energia da destruição. O Garou Cósmico ele teria essa capacidade de copiar até mesmo os deuses da destruição. Por quê? Porque ele adquiriu o punho da erradicação de toda a vida. O conhecimento do Garou sobre o fluxo de energia por trás das correntes furiosas e também marés aumentou então a sua capacidade de cópia inata. Foi então amplificado ou então amplificado por Deus, considerando então ele o conhecimento então de fluxo de toda a sua energia e do comportamento de todas as suas forças do universo. Outra habilidade do Garou também é que ele ensinou o Saitama a viajar no tempo. Uma habilidade útil que poderia sim combater os deuses da destruição, eliminando então os Kaioshin do passado, já que o deus da destruição não pode viajar para o passado ou futuro em Dragon Ball. Fora que também, além disso, dele usar todas as suas habilidades, ele também tem ao seu favor, para que ele possa usar também contra os guerreiros do universo Dragon Ball, ele também poderia também usar contra os deuses da destruição também, é que as suas habilidades de artes marciais, cara, onde ele também altera em vários estilos de luta. Por fim, não sabemos o quão longe os deuses da destruição podem ir, não sabemos o real 100% de cada deus da destruição. Para isso fica difícil definir se o Garou conseguiria passar dessa camada ou não, mas que ele teria condição de lutar contra ele, sim teria. Não vou dizer todos de uma vez, claro que não, porque seria difícil, né? Mas pelo menos um deus da destruição, sim, ele teria condição de lutar. Mas por falta de potencial que precisamos sobre os deuses da destruição, para mim o Garou Cósmico não conseguiria passar dessa camada não. E como ele não conseguiria passar dessa camada, ele também não passaria da camada dos anjos, pois além de ter um poder muito maior, os anjos também são seres muito mais misteriosos e que também não dá para afirmar que o Garou passaria por eles, nem mesmo pela camada do próprio Zeno. Afinal de contas, para poder chegar até lá, até o Zeno, né, ele precisaria passar não só pelos anjos, mas como também pelo próprio Daishinkan, o sumo sacerdote, e também os próprios guardas do Zeno também. Em uma última análise, considerando o vasto número de personagens poderosos, cara, e variados existentes em Dragon Ball, é provável que algum deles sim possa encontrar uma forma de superar os desafios apresentados pelo próprio Garou Cósmico. No entanto, essa batalha seria repleta de reviravoltas e também inesperadas para muitos personagens de Dragon Ball. Eu não digo que o Garou Cósmico ele venceria 100% cravado todos os guerreiros de Dragon Ball. Não, porque como falei, seria uma batalha inesperada, uma batalha reviravolta, com muita reviravolta.
poderia sim ter guerreiros em Dragon Ball, sim, ter chance de vencer o Garou. Além do mais, existem vários universos de Dragon Ball que não foram explorados tanto ainda pelo próprio Akira Toriyama, mas no contexto geral, as chances apresentadas, o Garou sim tem habilidades, versatilidade, técnica, poder, velocidade, tudo no modo geral, todo o seu leque de habilidades favorável para ele, para que ele possa sim ir muito mais além na camada de uma luta contra o Dragon Ball do que muitas pessoas imaginam. Então, na minha opinião, sim, ele poderia sim vencer ali a camada dos guerreiros do Dragon Ball, mas pararia na camada de destruição. Mas e vocês? Vocês concordam comigo? Discordam? Comenta o que você acha, o que vocês acham que poderia acontecer nessa luta. Vocês acham que o Garou Cósmico teria uma facilidade toda dessa daí? Ou não, ele passaria o rodo em todo mundo? Comenta aí, se inscreve no canal também para poder receber mais conteúdos como esse aqui também.